amigas e amigos abençoados desse nosso Brasil. Você já foi ao Cristo Redentor? Que vista maravilhosa, não é verdade? Mas o mais importante monumento da cidade do Rio de Janeiro será o embaixador da Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá em julho de 2013, aqui no Rio, com a presença do Papa Bento XVI. Com 81 anos de existência, esse autêntico patrimônio da cidade e sétima maravilha do mundo moderno é visitado diariamente por brasileiros e visitantes de todo o planeta. No programa de hoje, vamos conversar com alguém que conhece curiosidades sobre a construção do monumento e celebra missas sob os braços do Cristo Redentor. Já sabe quem é, né? Então não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com responsabilidade com o Cristino Auro, nos nossos estúdios, deputado estadual, com quem eu divido a apresentação desse programa. Ele que hoje está atuando como secretário de Estado de Agricultura, e ele, que tem 33 anos, ingressou no seminário com 18, sendo, por um período, o mais jovem sacerdote do Brasil. Olha que bacana. Fez o curso de música sacra da Universidade Santa Cecília de Roma, na Itália, e é membro honorário da Academia Internacional de Música. É reitor do Santuário Arquidiocesano do Cristo Redentor do Corcovado e está exercendo a função de diretor de logística da Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá no Rio de Janeiro em julho de 2013, com a celebração de 2 missas pelo Papa Bento XVI. Ele é, você já sabe, né? O padre Omar Raposo, que, aliás, está em todos os bus doors da cidade, né, padre? Que prazer te receber. Deixa eu pegar aqui a bênção. Que bom, né? Que delícia. Você também quer, né? Você está em todos os bus doors da cidade, você lançou um livro, não é? Exatamente. A gente está agora articulando uma nova frente a partir de produtos que viabilizam a mensagem que a gente quer comunicar. Então, a linguagem escrita também faz parte da tradição da igreja. Está aí a Sagrada Escritura, a Bíblia, percorrendo séculos. E hoje a gente tem a oportunidade também de escrever livro. Um livro que fala da beleza do Cristo Redentor, que fala do meu trabalho lá em cima, nosso do Corcovado, e também da espiritualidade, da fé, do amor. O livro trata disso. Você trouxe um exemplar aqui. Deixa eu mostrar como é que é a capa do livro para você. Eu já imagino que seja um sucesso de público, né? Ele pode ser encontrado em qualquer livraria. Exatamente. Todas as livrarias nós já temos a distribuição acontecendo de braços abertos. Então, é um livro que fala do acolhimento. É o Cristo Redentor de braços abertos, e o padre do Cristo não poderia ser diferente. Também tem que estar com os braços abertos. Né? Esses braços abertos indicam muita coisa, né? É a generosidade, o acolhimento. Braços abertos para as oportunidades. Eu acho que é o espírito do carioca, né? O Rio de Janeiro de braços abertos para grandes acontecimentos. E isso traz muita motivação para a gente poder dar continuidade às nossas atividades. É verdade, é muito oportuno esse livro, né, Cristiano? Sim, eu penso que a gente vive um momento singular para o Rio, e o advento da própria premiação ou escolha do Cristo naquele concurso internacional das 7 maravilhas do mundo moderno, começou a escrever assim, uma página importante dessa virada. Né? Aquilo aconteceu, se não me engano, entre 2007 e 2008. Né? E eu me lembro de ter participado juntamente com o governador Sérgio Cabral e várias pessoas, né, da sociedade carioca e fluminense, de vários acontecimentos, eventos, junto com a Igreja Católica também, promovendo, né, essa divulgação e a campanha pelo Cristo, porque era importante que nós tivéssemos não só esse símbolo, né, reconhecido, mas também chamar a atenção
para o fato do Rio de Janeiro ter uma relação muito próxima com a Igreja Católica e, sem dúvida alguma, a Jornada Mundial, que com certeza você vai abordar, ela vem também fazer o coroamento desse entrelaçamento. Então, o Padre Omar, ele se antecipa nesse sentido, né, ao fazer, através do livro e do CD, uma belíssima divulgação desses princípios todos, e eu acho que a gente vive um momento muito feliz, exatamente porque o Rio não vai ser só uma década de ouro do ponto de vista do esporte, embora vá ter aqui Copa do Mundo, nós seremos sede da Olimpíada, mas esse marco, a presença da religião é muito importante, eu acho, eu acho que abençoar isso tudo. Então, pá, dando continuidade ao que o Cristino já lançou, né? Tem um CD também, que foi também recentemente lançado, com a participação do sambista Diogo Nogueira, não é? Exatamente. A gente pegou uma música já consagrada, a música Peço a Deus, de Dida e Dedé da Portela, que Mestre Marçal gravou na década de 80 com Caetano Veloso. Entendi. E aí a gente regrava essa música agora, aí o Diogo Nogueira, gravamos um clipe maravilhoso, eu cantando na laje do Michael Jackson ali no Morro de Santa Marta, e o Diogo no Alto do Cristo. É padre artista? É, bem legal. Convidei 2 crianças também, isso é legal, que sobreviveram daquela tragédia na Taça da Silveira. Sei. Para poder participar também. A gente tem tido todo um trabalho junto com as famílias, os anjos de Realengo, né, as crianças vitimadas, os seus pais, né, que estão ali. Então eu também convidei 2 crianças para homenageá-las, já que a música fala também da criança, o sorriso de criança, bondade em cada olhar. Foi uma oportunidade. Então, são 13 faixas, né? Quer dizer, exatamente. Um CD bem legal. Como é que ser o padre do Cristo Redentor? Que você é tão jovem, padre. A gente fica vendo aquele monumento portentoso, mundialmente famoso. É uma responsabilidade enorme, né? É uma responsabilidade. O Cristo Redentor é o camarote da cidade, é a porta de entrada do turismo brasileiro. Ali a gente tem um contato diário com a diversidade mundial. A experiência que eu tenho ali no Cristo Redentor, de fato, é a experiência da diversidade, da pluralidade, né? Cultural, étnica, econômica. Todo tipo de gente passa pelo Cristo. Então, a gente tem que ter também essa maleabilidade de poder compreender cada pessoa que passa por ali, que quer tirar uma foto do Cristo Redentor, que quer ver a cidade encantadora. E o Alto do Cristo, ele integra várias realidades. É a realidade turística, realidade ecológica. O Cristo está inserido dentro do Parque Nacional da Tijuca, né, que está sob a gestão do Instituto Chico Mendes. E a questão estética também é um monumento, o maior monumento em arte deco do mundo, e o aspecto religioso. Afinal de contas, quem está ali é Jesus Cristo. É verdade. Então, o padre, ele concretiza, faz com que, de fato, aquele Cristo de braços abertos possa também abraçar os visitantes e haja todo um encantamento, uma troca positiva de informações e de afeto. Eu acho importante, Cristiano, dizer para quem está em casa o que é ser o padre do Cristo, porque tem gente que ainda não teve oportunidade de ir ao monumento e dizer que tem ali, ao pé do Cristo, a igreja, né? Também, tem uma, como é que a gente chamaria? Capela, uma capela, toda aquela né? parte ali de cima, da escada rolante para cima, é de administração da Arquidiocese do Rio. Então, o platô, né, além do monumento e a capela, é de administração da igreja. O acesso é do governo federal a concessões, né, ali o trem do Corcovado, as vans também. Do Sávio Neves, né? Um beijo, Sávio, muito bem administrado, aliás, o pessoal é muito bem treinado, muito educado, bilíngue, né? Ele tem muita competência. E a gente sabe muito bem que a gestão compartilhada viabiliza isso tudo, né? A integração entre as concessionárias, o Parque Nacional da Tijuca, o governo do Estado do Rio de Janeiro, que durante anos tem dado apoio também às minhas atividades lá em cima, junto aos funcionários, a manutenção do corpo de funcionários do Cristo Redentor. E dessa maneira a gente vai caminhando, trabalhando bem, né, percebendo de fato que ali no Cristo Redentor, tudo que acontece de positivo no Cristo reverbera para a cidade. Então, para dar certo, às vezes a gente quer dar visibilidade a alguma campanha, a gente vai para o Alto do Cristo para comunicar. Claro. E o que dá certo lá, quando desce com um desdobramento fabuloso. Os royalties foi assim, né, Cristiano? O governo do Estado revestiu o Cristo de Veta Dilma, né? A base do Cristo. O que acontece, e aí uma característica que a gente percebe no Padre Omar, essa capacidade dele, inclusive, de agrupar. Então, você vê, nós vivemos num Estado que tem essa multiplicidade, né, de tendências e falando sobre religiões e costumes e tal. Você não pode ter nisso que é um monumento representativo do Rio, e o Rio tem essa característica, você não podia ter a presença de alguém lá que não tivesse essa capacidade, essa flexibilidade, esse jogo de cintura, né, essa comunicabilidade que o Padre Omar tem. Então, eu sinto em todos os eventos onde
ele é chamado, né? Você falou na campanha dos Royals, nós tivemos a oportunidade de encontrar com ele lá, mostrando que a sociedade fluminense ela se mobilizou por algo justo, né? Que transcende essa questão do papel que cada um de nós ocupa individualmente nessa mesma comunidade. Ou seja, todos nós sabemos que é uma causa que merecia e merece essa união. Agora, sobretudo, falando um pouco dessa diversidade de religiões, eu também vejo que o seu tratamento é muito respeitoso com as demais escolhas que as pessoas possam fazer em termos de professar uma religião. E vejo que isso é importante porque a Igreja Católica ela tem que saber conviver nesse ambiente, ela tem que saber fazer essa, digamos, essa junção. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse momento em relação a esse tema. Né? Exatamente. A gente vive numa sociedade plural, né, que muitas vezes há uma afirmação do Estado laico, mas não significa que o Estado é ateu. Tem que fazer a distinção. Claro. Né? Então, a religião deve ser admitida nesse contexto democrático e diverso. Quando a gente pensa também a referência acadêmica, né, a realidade multidisciplinar, hoje você não consegue desenvolver uma ciência se você não contar com uma outra cadeira que possa dar um suporte e subsidiar o teu pensamento. E a prática religiosa também, ela é densa de doutrina, ela é densa de tradições, e ela está inserida na cultura. E porque está inserida na cultura, ela tem que pensar também, tem que estar enculturada, e estabelecer ligações positivas, para que de fato a religião dê sentido à vida das pessoas. Se eu trago então o fechamento do meu pensamento, se eu trago o fanatismo, ou me torno uma pessoa intolerante em relação a todas as demais religiões, eu estou ferindo o princípio da minha religião. Né? Então toda religião deveria ter como ponto de partida a realidade do amor e do acolhimento. E o Redentor mostra isso para a gente de uma maneira total, simples e total. É esse assunto que você aborda no Amigos para Sempre, na Rede Vida que você apresenta? Exatamente. Né? A gente tem a oportunidade de ter um programa a gente fala da amizade. Né? A amizade como pano de fundo para a gente poder desenvolver toda a boa relação afetiva. Né? Quem sabe as nossas relações, os nossos casamentos, entre os filhos, pensar a amizade como um dom, como um valor primais. Aristóteles vai afirmar que se não existe reciprocidade, não existe amizade. Então, a reciprocidade faz parte também. Né? É uma via que vai, há um feedback, um retorno. A reciprocidade na amizade. Então, a gente quer ser amigo dos outros e queremos que os outros também sejam nossos amigos. Claro. Isso é fundamental para a gente poder desenvolver isso também, do ponto de vista audiovisual, da televisão, a gente poder comunicar e trazer amigos, para a gente poder conversar um pouco. Por isso, Amigos para Sempre, aquela música lindíssima, aliás. Eu gravei também, né? Tá gravada? Tá Que legal. né? Esse daqui eu já vou ficar para mim, tá? Já vou certo. fazer. Padre, faz o merchan, que dia, que horas, quem quiser acompanhar o seu programa. Todos os domingos a gente tem um espaço na Rede Vida de televisão, que é uma emissora católica, que pega em todo o Brasil. Domingo às 15 horas. É um programa, assim, graças a Deus, tem tido uma boa audiência. E a gente consegue trazer a realidade da amizade e também agora fazer a divulgação da Jornada Mundial da Juventude. A gente aproveita aquele espaço para poder falar como o Rio de Janeiro está se preparando para receber essa galera toda que está chegando agora já no mês de julho. Que a gente já vai tratar disso, mas antes disso eu tenho que falar, né, Cristiano, que é um padre divertido, fluido desse jeito, que ainda revela seu time e o seu pecado. Ele diz publicamente que é tricolor e diz que o único pecado dele é a gula, que ele não consegue parar de comer. Ele fala isso, tá? Eu discordo. A gente devia divulgar a grande qualidade dele, gostar de uma gastronomiazinha demais. E o grande pecado é ser tricolor, essa altura, pelo amor de Deus. Mas é verdade. E como é que estão os preparativos? Rubro-negro. Os preparativos para a JMJ, Jornada Mundial da Juventude, aqui nesse país com mais de 123 milhões de católicos, quer dizer, o maior país católico do mundo, né? Acho que o maior país católico do mundo recebendo o maior evento do planeta. A gente sabe muito bem Ficou bonito isso. A gente sabe muito bem, antes ainda da Jornada de Madrid, que foi a jornada que antecedeu, eu falei com o governador Sérgio Cabral, com o prefeito também, Eduardo Paes, vocês têm que ir a Madrid conhecer o evento. Esse evento, vocês não têm a noção do que significa a jornada. Eu já tinha ido a outras edições, na Austrália, na Alemanha. Como é que é? Conta para quem está em casa, ainda não sabe. Você pensa Olimpíadas, Rio mais 20, Copa das Confederações. Tudo, junta tudo. Junta essa turma toda. Não dá o evento. A infraestrutura não chega ao tamanho da Jornada Mundial da Juventude. É mesmo, padre? Foi um evento fundado pelo Papa João Paulo II, saudoso, onde ele reunia jovens em torno de uma mensagem de amor, de fé, pensando temas como sustentabilidade, né, responsabilidade, solidariedade. Então, isso tudo foi
encontrando o desenvolvimento, um crescente maravilhoso, e começou a girar o mundo. Né? As grandes capitais mundiais já receberam esse evento, só faltava o Rio de Janeiro, como você disse. Né? Rio de Janeiro, de fato, vivendo um momento maravilhoso, só faltava o Papa. E vem o Papa agora trazendo esses milhões de jovens das mais diversas partes do mundo. Nós já temos hoje mais de 190 países inscritos para estarem aqui no Rio de Janeiro no mês de julho. Mais de 190 países. 190 Quer dizer, por isso que vocês estão estimulando que as pessoas também abriguem os jovens em suas casas, porque apesar de haver uma previsão de 110 hotéis em construção na cidade do Rio, acho que não vai ser suficiente. Nós já temos a liberação das escolas. É um negócio avassalador, assim, né? Elas vão estar abertas, as famílias, pessoas de qualquer religião. Basta você morar no Rio de Janeiro, né? Então abre a porta da sua casa, se cadastra, procura a nossa paróquia, a sua paróquia mais próxima. Evento do amor, né? Exatamente. Vamos exercer a hospitalidade, que é um dom universal, né? Padre, uma coisa sensacional, assim, eu estava na juventude católica, hoje eu estou na meia-idade católica, né? Quando a Claudinha estava na infância católica, quando João Paulo II olha, eu sei até o nome dele, você não fala assim, não. O nome dele era Carol Wojtyla. Você era bom estudante, quando você era criança nessa época. E eu me lembro muito bem quando ele assumiu como nosso Papa. E aquele foi um momento espetacular, porque a gente vinha de um trauma com a morte do João Paulo I, né? Porque a gente ficou ali, enfim, estarrecido. E vem essa doçura maravilhosa que é o João Paulo. Eu digo porque está presente entre nós de uma maneira muito forte, né? E eu me lembro que eu me emocionava muito, né, participando ativamente dos movimentos de juventude católica, vindo de uma formação em escola salesiana, então tinha e tem, né, uma vibração muito grande com a opção religiosa que eu fiz e com o trabalho social que eu pude realizar naquela época. A Cláudia também tem essa mesma experiência, essa vivência. E a gente sente que o que está faltando para dar uma chacoalhada, para dar uma mexida, para criar fatores de atratividade na juventude brasileira, que vive melhores momentos em função da melhoria econômica que o país experimenta. O país vive um momento que, apesar desses percalços mais recentes, mas a gente tem grandes avanços a comemorar e o Estado do Rio também. No entanto, se nós formarmos mal a nossa juventude, nós vamos viver momentos de prosperidade, de opulência econômica, mas com atraso cultural, do ponto de vista da religiosidade, do ponto de vista, enfim, da formação das famílias. Então, eu acho extremamente oportuno esse momento que a gente está vivendo também para a jornada, porque eu acho que ela ajuda a arrumar a situação. Você acha que essa Exatamente, né? Por muito tempo se pensou uma religião descontextualizada de todo o entorno. Um discurso religioso apenas voltado para o social, ou voltado para o espiritual, ou para uma questão de pecado. Hoje a gente pensa um catolicismo, a gente pensa de fato naquilo que é próprio da palavra católico. O que significa a palavra católico? Vem do grego, significa universal. Então, ser católico significa ser universal, ser amplo, para todos, aberto a toda a dinâmica que está ao seu redor. Então não pode haver fechamento. Ao contrário, deve haver diálogo, acolhimento, para que a gente cresça. O interesse da igreja não é somente agregar fiéis, mas é fazer com que a cultura humana possa se elevar. E elevar em valores, né, elevar em belas perspectivas, e daí a questão social entra. Ela entra aí, exatamente. Né, você vai ter se há um desenvolvimento social, se há carências sociais, injustiças ainda ao nosso redor, o nosso discurso deve nos levar à prática, à praxis. E aí a gente precisa do pessoal motivado. Sem dúvida nenhuma, a jornada vai gerar uma motivação ainda maior para os católicos brasileiros. E todos aqueles que estiverem próximos desse movimento vão se sentir ainda mais motivados à revalorização de coisas fundamentais para a nossa vida. Por exemplo, o tema da verdade, pensar a verdade. Né? Não só do ponto de vista filosófico, mas também do ponto de vista teológico. Né? Da moralidade. Do ponto de vista teológico, que você falou? Exatamente, teológico. Né? Quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Ele disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, pensar uma verdade que não pode ser relativizada pelo tempo, por ideologias, por pressões, mas uma verdade absoluta. O Brasil vem apresentando uma queda, o nosso país vem apresentando uma queda de número de católicos. A que o senhor atribui isso? Eu fiz, durante o último censo, eu fiz uma pesquisa rápida no Cristo Redentor, também aqui na paróquia em Ipanema, e pedi que os fiéis levantassem os braços. Quem aqui
foi consultado pelo censo. E apenas 2, 3 pessoas eram consultadas. A gente tem uma certa preocupação quando a gente olha, e até pastores, né, de outras denominações estavam questionando isso. As igrejas estão cada vez mais cheias, né, não há mais, os templos estão sendo ampliados. Como é que vocês chegaram a isso daí? A gente questiona um pouco isso. Entendi. Questiona principalmente porque eu fiz uma pesquisa, né, num local privado, no bairro de Ipanema, e também no Alto do Cristo, que eu tinha pessoas do Brasil todo. Eu fiquei perguntando um mês. Data Raposo. Data Raposo, não é? A sua pesquisa, e aí o senhor aferiu que isso não é... Não consegue achar, cadê isso? As pessoas diziam, mas padre, ninguém me perguntou nada. Eu não fui consultado, porque há uma estimativa, há um critério de se fazer a pesquisa. Agora, é por amostragem, né? É por amostragem. Eu olho assim para os templos, eu vejo os templos cheios. Eu não tenho essa sensação, esse impacto de esvaziamento. Ao contrário, a gente percebe que a gente tem que ampliar as igrejas. Agora, se há esse dado, isso também deve ser motivador. Entendi. Né? Porque hoje a gente não está tão preocupado com a questão da quantidade de fiéis, mas a qualidade do fiel. A gente quer um fiel que seja comprometido, uma pessoa que chegue junto, que participe da comunidade, que interaja, que faça essa aproximação entre a vida social e a religião, e possa também da religião trazer coisas, elementos de valor para a sua vida pessoal. Então esse intercâmbio é fundamental. Porque se você pensa número, daqui a pouco você não tem mais controle, né? Mas melhor do que isso, a gente talvez pensar seja a qualidade e não somente a quantidade. Ou ainda melhor ainda, veja bem, a qualidade na quantidade que se tem. Entendi. Se eu tenho 1 milhão de fiéis, eu tenho que trazer a qualificação necessária para que esses fiéis possam, de fato, respirar algo novo. E essa é a nossa motivação. Tem muita gente que critica, mas a igreja está perdendo os fiéis. Eu acho que perde quem está fora de um contexto desse maravilhoso. Quem se exclui. A igreja não está excomungando ninguém. Mas perde e ganha, né, Cristiano? Porque também alguém pode sair, mas outros tantos entram também simultaneamente, claro, né? Eu acho que essa mensagem mais focada, uma igreja mais, como o senhor mesmo falou, ligada no contexto da vida das pessoas, que fale uma linguagem mais próxima, porque nós evoluímos, tem coisas que aconteceram na última década que é tão representativa de avanços que, assim, em 10 anos você às vezes muda o pensamento de todo um país ou de toda uma região do planeta, muda conceitos, muda tecnologias. Então, eu acho que todos, de alguma maneira, têm que observar esses avanços. Evidentemente que a gente sabe que os valores fundamentais envolvidos na religião, envolvidos naquilo que é central, vamos dizer, no pensamento ligado à religião, não é tão simples de serem mudados. Muita gente gostaria de ver a igreja se comportando ao sabor das mudanças. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo até que o fato da igreja resistir a embarcar no conjunto das mudanças é um fator que faz a sociedade refletir também sobre se a mudança é uma mudança para melhor. Né? Ou seja, nem sempre um movimento que se estabelece, uma tendência que se estabelece, é uma mudança para melhor. A igreja, quando ela questiona embarcar nesse modismo, ela também faz com que a gente pense. Isso eu acho importante. Mas o segundo dado é que ela procura dialogar até para dizer por que hoje ela discorda de ter que se adaptar a tudo, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu acho esse um tema... Exatamente. Né? Hoje a gente pensa uma religião menos burocrática. Entendi. Uma religião mais próxima das pessoas, um padre que fale mais ao coração da pessoa. Que é o caso, né? Essa fluidez, esse grau de complexificação... E que não precisa ser só na fala, empatia, não. Às vezes é um abraço que a pessoa dá, é um padre que vai à porta da igreja, às vezes, cumprimentar, a maneira que ele atende o fiel, às vezes de maneira mais privada, isso tudo faz parte do acolhimento. Agora, é importante também a gente perceber que tem que ter alguma instituição no planeta que seja mais radical. Entendi. A família passa por crise, né? A educação passa por crise, os países, em grande parte hoje em crise econômica. Se não tiver alguém que às vezes seja mais radical em algumas questões de moral e puxe, mas pelo menos a gente ficar no meio, né? A tendência é que tudo se esvaia, tudo perca o seu caráter de formativo, né, de valor. E acho que a igreja ela tem essa função no mundo. Sempre a igreja vai ser lida assim, como aquela que tenta levantar a coisa. E às vezes até fica mal interpretada. Entendi. Exagera, a igreja é muito radical, a igreja tem que mudar aquilo.
tem que ter alguém que leve para a gente poder ficar no equilíbrio, né? Porque é o ideal. Então você vai ficar no real, mas um real que você consiga viver com felicidade. Padre, mensagem final para quem está em casa, lhe adora, para quem está querendo uma bênção, acalmar seu coração, seus sentimentos. O que o senhor tem para dizer para os nossos espectadores? Além, já gostei que o senhor já incluiu o nosso programa aí, né, na parte totalmente do bem, assim, avalizado pelo padre, né? Já falou do voluntariado, capacitação, solidariedade. Agora aqui, né? Você construir o coração, né, das pessoas construir as relações a partir da responsabilidade, né? E isso é de grande importância para a vida humana. Quem sabe a gente pensar um mundo melhor, um Brasil melhor, mais estável. Assim como o Cristo Redentor foi construído a partir de uma grande campanha que a Igreja Católica fez, né, e hoje o revestimento do Cristo a gente encontra pequenas pedra-sabão, e atrás de cada pedrinha tem o nome de uma pessoa ali que doou, exatamente, atrás de cada pedrinha sabão, pelo lado de fora, o revestimento do Cristo Redentor. São milhões de pedrinhas que foram coladas pelas socialites aqui do Rio de Janeiro na década de 30, colocando o nome de pessoas que doaram para construir o Cristo Redentor. Né? E como o Cristo foi construído dessa maneira, a partir da solidariedade, de pessoas envolvidas, da doação do povo brasileiro, assim também a gente pode construir um Brasil melhor. Cada um dando a sua contribuição, e é assim que a gente vai, de fato, construir um país de braços abertos ao mundo e podendo dar muita coisa, grandes contribuições para toda a humanidade. Além de Jesus, o senhor quer mandar um beijo para mais quem? No chefe eu já falei. Eu acho que para todas as famílias, né? Todas as pessoas que nos assistem agora, é maravilhoso a gente poder conversar e ter oportunidade. Eu agradeço a oportunidade de ter um padre aqui, né, falando com vocês. Nossas atividades são tão corridas, tão agitadas, e a gente às vezes pensa, o padre está lá na igreja, o padre fica lá, né? Hoje o padre está aqui na televisão, com essa oportunidade entre amigos, né? Com uma família, com um casal, a gente agradece essa oportunidade. Que Deus abençoe todos vocês na fé, no amor, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da vida de vocês. Opa, isso mesmo, uma bênção para o casamento, né? Que delícia, muito obrigada pela tua presença, tá? Delicioso. Agora você, Cristiano, beijos. Obrigado. Olha, eu tenho aqui beijos rápidos. Mensagem final também para quem? Olha, depois do pronunciamento aqui do Padre Omar, né, com essa capacidade dele de nos tocar e de poder emanar tanta coisa boa, eu vou me abrigar aqui no pronunciamento dele e fazer dele as minhas palavras, né, para o nosso público que nos acompanha de maneira tão carinhosa. Aí, em nome dessas pessoas, eu quero fazer essa homenagem, iniciando mais um ano, né, e sob as bênçãos de Deus. O Douglas Campos, aqui do Rio, a Janaína Mendes, de Ipatinga, lá em Minas Gerais, o Hernandes Machado, lá da nossa queridíssima Macaé, a Silvia Letícia, de Duque de Caxias, e a Maria Cília de Campos. Então, beijo para todos e todas, e que possamos seguir mais um ano felizes juntos. Eu assim, como vocês, primeiro para o chefe, lá de cima, para vocês e para vocês que estão em casa, além da Ângela Maria de Guadalupe, aproveitando para abençoar todos vocês, né, sob as bênçãos do Padre Omar Raposo aqui, Ademir Rodrigues do Rio, Angélica Santos de Macaé, Elana Faria de Arraial do Cabo e Lilandais e Marinho de Niterói. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês, nos acompanhem pelas redes sociais, fiquem sempre conosco, lembrando sempre, quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Obrigada pela audiência, um beijo fraterno sob as bênçãos de Deus e até o próximo programa.